102.9 Vale FM. É uma honra estar aqui. Estou aqui a pedido de muitas pacientes que me interrogam sempre no consultório. Tem em frente a esse diagnóstico endometriose, mas doutora, afinal, o que é isso, né? Então, para explicar um pouquinho para vocês, muito assim, de forma muito simplória, vocês imaginem agora uma berinjela. Eu sou uma médica um pouco contra de chamar o útero de pera, eu acho mais parecido com berinjela, como as próprias pacientes me dizem. Então, vocês imaginem uma berinjela, imaginem uma berinjela de 3 capas, que é o que a gente vê. Aquela capa mais escura por fora, a gente poderia fazer uma analogia com o perinétrio, onde o útero está dentro da barriga. Vocês imaginam a capa mais branquinha, que é o miométrio, e vocês imaginam aquela partezinha de dentro, as sementes que a gente tira quando vai rechear a berinjela? Bom, aquilo lá é o endométrio. O endométrio, ela é uma capinha que está lá, reveste o útero, está lá dentro. Existe uma teoria de que, em algumas mulheres que estão propensas, dentro do ponto de vista genético, imunológico, ao elas menstruarem, o sangue todo não escorreria pela vagina. Algumas célulazinhas dessas das sementinhas revoltadas iriam pelas trompas de falópio, chegariam lá dentro da cavidade peritoneal, aos ovários, à bexiga, ao reto, aos ligamentos da pelve e se implantariam lá, viveriam lá em simbiose, vamos dizer assim, nesses locais todos. Nesses locais todos, o que vão provocar? Muita dor. A queixa principal da paciente com endometriose é que ela sente dor. Infelizmente, vamos colocar uns 20 anos atrás, a medicina não estava no nível que ela está hoje em 2023. Então, a chance de detectar isso no exame físico da paciente, no ultrassom pélvico transvaginal comum que vocês fazem, era baixa. À medida que os aparelhos foram avançando, nós como médicos foram vindo mais e mais estudos a respeito dessa patologia, nós ficamos, vamos dizer, mais afiados. Nós estamos fazendo diagnóstico agora de forma mais precoce, graças a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Brasil, 1 em cada 10 mulheres, veja bem, idade fértil, que nós podemos contar qual idade, de 13 a 45 anos, sofre dessa patologia. Então, vocês imaginam nesse momento os milhões de mulheres que estão sofrendo da patologia, né? Se calcula, infelizmente, também que no Brasil, desde o diagnóstico até o início do tratamento dessa paciente, demora no Brasil 6 a 7 anos. Ou seja, nós temos 1 década de perda de qualidade de vida, né, dessa paciente rodando entre um médico e outro, mas afinal o que eu tenho? Eu estou louca, né? Algumas, chegam numa fadiga crônica perante todos esses sintomas, porque elas estão ausentes do lar, elas não conseguem trabalhar de tanta dor e de tanto sangramento, né? Porque um dos sintomas, qual que é o sintoma principal? É a dor pélvica, é a dor lá embaixo, no hipogastro, lá embaixo na barriga. Muitas vezes a gente vai fazer ultrassom transvaginal comum, não vê, tá? Uma coisa que eu gostaria de deixar importantíssimo dizer que no ultrassom pélvico transvaginal comum que a gente faz, algumas vezes a gente não vai ver esses focos. Por quê? Porque a gente precisa de uma pelve limpa, vamos dizer assim. O que é a pelve limpa? É a pelve sem gases e sem fezes. Então, existe um exame dentro da ultrassonografia que se chama Exame Ultrassonográfico para Mapeamento de Endometriose, onde nós vamos fazer 4 ou 5 análises, tá? Que serão, então, ultrassom do abdômen, tá? Onde nós vamos olhar nas cúpulas diafragmáticas e outros locais se nós podemos achar focos de endometriose, do aparelho urinário, porque as danadas das célulazinhas revoltadas podem se implantar no ureter, até quando elas estão no ureter, que é o caninho que vem do rim até a bexiga, tá? Elas podem provocar infecções urinárias repetidas, aí a mulher não sabe porque está sofrendo, às vezes tem um foquinho de endometriose, podem causar alterações no trânsito intestinal. Uma mulher que fazia cocô normalmente todos os dias, de repente tranca, do nada, tá? A gente tem outras causas para buscar, né? Aí estão, que não me peguem do pescoço meus colegas gastroenterologistas, né? Mas aí estão os cânceres colônicos, outras patologias que são relativas à gastrointestinal, mas aqui nós estamos falando da endometriose. Ela também afeta o intestino, tá? Também afeta a bexiga, afeta os ovários. É uma doença, assim, que está sendo, assim, muito mais falada
porque nós estamos diagnosticando. E continuando com o exame, então, nós fazemos análise abdominal, do aparelho urinário, da parede abdominal. A parede abdominal é como se fosse um muro composto de aponeurose, músculos que sustentam os órgãos intraabdominais. Algumas vezes uns foquinhos vão morar ali também, foquinhos muito revoltados, vão morar lá na parede abdominal. Depois nós fazemos o pélvico transvaginal, de novo, olhando todo o útero, ovários, as tubas, os ligamentos lá da pelve, né? E como anexo, como quinto elemento, seria o Doppler para verificar a vascularização desses focos ou de outras estruturas que porventura nós encontrarmos no exame, né? Eu gostaria de deixar isso como, né, uma forma de contribuir com a nossa comunidade aqui de Tijucas, porque é impressionante a quantidade de mulheres que a gente diagnostica, às vezes num simples exame pélvico transvaginal, sem preparo. Gostaria de dizer a todas as mulheres que nem sempre as cólicas severas que elas estão pensando que são normais não são, tá? Toda paciente que precisa, muitas vezes durante o ano, em cada menstruação, visitar o pronto-socorro para tomar uma medicação endovenosa, gente, vamos investigar para ver se não tem alguma outra coisa. Isso não é normal, essa cólica não é normal. E quanto mais tempo a gente demorar para ver, como sempre, né, na medicina, mais difícil é de tratar. Outra peculiaridade da endometriose, não é porque uma paciente tem um foco gigante que ela vai ter muita dor. A gente, infelizmente, hoje não consegue saber a causa da endometriose. Por que esse foquinho, essa célulazinha revoltada que estava ali dentro do útero, ela vai morar em outro lugar? A gente não sabe. Mas o que a gente já sabe hoje? Que a mãe, a nossa paciente que tem uma filha, né? Essa paciente nossa já foi diagnosticada com endometriose, a filha dela tem 6 vezes mais chance de ter essa patologia. Olha que importante isso. A genética é importante. Então, nas famílias, às vezes a gente vê famílias, minha mãe também sofria com isso, doutora, mas é lógico, né? Genética, a mãe passa o gene para sua filha e continua a história daquelas menstruações longas, abundantes, dolorosas. Que mais de sintomas que a gente tem? Dor nas relações sexuais, às vezes dor na micção, né? No ato de urinar, na defecação. Isso tudo são sintomas bem frequentes da endometriose. E nós temos uma parcela de pequenas pacientes que, mesmo com focos gigantes, não sentem nada. São as pacientes sortudas. Graças a Deus. Ainda a gente não sabe por que é assim. E às vezes uma paciente com foco pequenininho, não tem nem 1 centímetro, nem meio centímetro, a gente acha lá na ultrassonografia, ela morre de dor, não dá nem para tocar ela. Coitada da paciente. Entende, gente? Eu gostaria, como mulher, de fazer essa contribuição, porque, assim, me deixa muito assustada, muito triste a quantidade de pacientes que a gente vê todos os dias, todas as semanas. Eu posso dizer para vocês que não vê. Mas, assim, a quantidade de pacientes é assustadora. Eu comecei sempre com os meus colegas, olha, gente, quando eu iniciei a ultrassonografia, eu pensei que isso era uma bobagem, pensei que não era tão assim, até pedi opiniões para professores muito mais velhos, tem 40, 50 anos de experiência nisso, e eles dizem, a gente sempre dizia para você, o diagnóstico demora quase 1 década, as pacientes são subestimadas. E peço também para vocês que insistam nisso, insistam com o seu médico, tá? O tratamento para endometriose existe, tá? Existem medicações. Em casos selecionados, a gente vai operar, retirar esses focos, que é, por exemplo, quando a paciente não responde de nenhuma forma ao tratamento médico, né? Às vezes a gente tem uma obstrução do ureter, né? Uma obstrução do reto do intestino, a gente é obrigado a operar essa paciente, mas são casos selecionados. Cada mulher é um universo diferente. Nós precisamos sempre avaliar cada paciente de forma única. Cada mulher é única. Então, nós sempre vamos precisar avaliar todos os exames dessa paciente, a história clínica dela. Procure um ginecologista, tá? Não procure, não fique com essa opinião de só um médico que diz que a sua dor é normal. Não é assim, tá? E como eu estava já comentando, nós temos tratamento, né? Não temos tantos como nós gostaríamos hoje, mas existe esse tratamento e temos os meios de diagnosticar essa patologia.
Aqui na Clinivate nós fazemos o estudo de mapeamento de endometriose. Também existe a ressonância magnética, que eu sou ultrassonografista, tenho que brigar, né? É tão boa quanto a ressonância ela é bem melhor para focos maiores, mas nós estamos vendo, segundo os últimos estudos, que para focos bem pequenininhos, né, que são menores a 1 centímetro, a ultrassonografia, porque ela no momento, nós estamos realizando, estamos vendo, ela é melhor para ver os focos pequenos, tá? Gostaria de me colocar à disposição da comunidade, inclusive da Secretaria Municipal de Saúde, caso necessitem que nós façamos alguma conversação com os médicos e enfermeiros da rede a respeito. Acho uma coisa importantíssima, porque eu gostaria muito, a mensagem que eu gostaria de dar nesse momento é que eu gostaria muito de compartilhar isso com todos os meus colegas. Acho uma coisa muito importante e ver estratégias para nós melhorarmos a vida da nossa população. É isso.